Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir que você repita esta frase. Que tenho que fazer para que a palavra de Deus produza efeito nos outros e em mim. Vamos ler então Mateus capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, vamos de novo. Verso 3. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu onde? Onde? E o que aconteceu? E a outra parte? E o que aconteceu? E depois? Aconteceu o quê? E a outra parte? Opa, aqui agora a quarta parte. A quarta parte caiu. Nove. Amém. Agora vamos ao versículo 18. Todos juntos? 1, 2, 3. Do semeador. 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. 20. Muito bem. 22. Vinte e três. Amém. Podemos nos assentar. Meus amados, a palavra de Deus está nos falando aqui a respeito de 4 coisas que podem acontecer após a pregação da palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia.
A palavra de Deus não volta vazia, mas a Bíblia diz que ela sempre produz um resultado. O problema, portanto, não está na palavra. A palavra é boa, a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz a respeito dela mesma aqui, quando pregamos a palavra mediante a revelação de Deus, ela sempre vai produzir alguma coisa. Romanos 10:17 diz que a fé é produzida por esta pregação da palavra. A palavra, portanto, é boa, mas por que a palavra, sendo boa, não produz o resultado que deveria produzir no coração de alguém ou no próprio coração do crente que ouve a palavra e que até prega a palavra? A palavra de Deus aqui, segundo escreveu-nos Mateus, dita pelo próprio Jesus, explica para nós então esses 4 tipos de pessoas ou 4 tipos de situações, porque às vezes uma pessoa pode, dependendo do momento, ser cada um desses solos. Esses solos diferentes, muitas vezes, ocorrem em momentos distintos na vida de uma mesma pessoa. Uma pessoa, um dia, ela pode estar sendo o solo rochoso, outro dia ela pode estar sendo à beira do caminho, outro dia ela pode estar cheia de espinhos. Então, isso não significa dizer que cada tipo de pessoa é um tipo de solo. Muitas vezes, repito, a mesma pessoa, em um dia, está disposta a ouvir a palavra, a entender a palavra, a receber, a produzir, a ser frutífero, e outro dia não. Em uma determinada circunstância, sim, em outra circunstância, não. Então, vamos estudar um pouquinho e vamos analisar que tipo de solo nós estamos sendo neste momento. Que tipo de solo você é, o seu filho é, a sua filha é, seu esposo, a sua esposa, a pessoa que você está lutando para que receba Cristo, que receba uma cura, que receba a bênção de Deus. Vamos então ministrar e vamos meditar sobre este assunto. Em primeiro lugar, a palavra nos fala que Jesus salientou a semente que cai à beira do caminho. Diz a palavra de Deus que, mais tarde, Jesus explica que a semente que cai à beira do caminho é a semente que cai e a pessoa não entende. A pessoa não entende. Esta palavra entender, neste caso aqui, não é usada muitas vezes na Bíblia. Ela é mais traduzida por compreender. E este compreender significa unir na mente uma coisa a outra. É um encadeamento de raciocínios. Então, por exemplo, eu posso ensinar para você que 2 mais 2 é 4. E a pessoa entende que 2 mais 2 é 4. Eu posso ensinar, por exemplo, que 3 vezes 5 é 15. Mas depois eu apresento um problema. Eu apresento um problema que envolve matemática. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu digo assim para uma pessoa, olha, o carro está andando a 60 km por hora. O carro está andando a 60 km por hora. A cidade para onde o carro está indo, ela está a 120 quilômetros. Quantas horas o carro vai demorar para chegar lá? Então, aí tem que unir uma coisa com a outra. Então, tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Só multiplicar por 2, não é? 120 é 2 vezes 60, então vai demorar 2 horas. Então, Jesus está usando esta palavra. Jesus está usando esta palavra que significa a compreensão quando você une uma coisa com outra. E Jesus, então, está dizendo que muitas pessoas
não conseguem unir uma coisa com a outra. Então, há pessoas que ouvem a palavra, até pode entender o que a gente está pregando, mas ele não une aquilo com a vida dele. Ele não faz a união. Então, por exemplo, às vezes a gente está dizendo assim: irmãos, Jesus quer derramar um avivamento poderoso, Jesus quer nos encher com o Espírito Santo, e aquele crente fica lá, só que parece que não liga, ele não diz assim: puxa, mas eu estou vazio. Não, ele parece que não liga, e ele sai até dizendo para os outros: ó, Jesus enche com o Espírito Santo, mas ele continua vazio, porque ele não ligou o assunto. Ele não ligou a vida dele com a palavra que está sendo pregada. Dá um desespero na gente, às vezes, irmãos. Eu estou pregando, faço um convite, e eu estou vendo gente na igreja que eu estou pensando: meu Deus do céu, se eu fosse essa criatura, eu estava aqui atirado no chão, clamando. E ele está lá, olhando para os cantos, olhando para o lado, quase assobiando. O que aconteceu com essa pessoa? Ele não consegue unir na cabeça dele. Ele não consegue unir Bá com Lá para dar bala, né? Ele está precisando de bala. Aí, ó, B mais A é Bá, L mais A é Lá. E aí? Ele não consegue ligar o Bá com Lá. Não consegue unir, não consegue. Tem uma tranqueira na sua mente, no seu espírito. E a palavra de Deus então está dizendo que há pessoas que são assim, não conseguem ter esta compreensão de que Deus está falando com eles. Quantas pessoas, irmãos, dizem, por exemplo, assim: você vai ensinar a pessoa sobre um determinado comportamento, como que ele deve andar, ele não deve fazer isso, fazer aquele outro, e ele diz assim: eu só faço isso ou deixo de fazer isso se Deus falar comigo. Mas misericórdia, Deus está falando todos os dias com ele. A palavra de Deus está falando, está escrito na Bíblia. Não, mas tem que aparecer um anjo, tem que vir um profeta. Usando uma expressão popular, aí tem que desenhar para ele. Então Jesus está dizendo: olha, tem esse tipo de pessoas, que a palavra é pregada, a pessoa ouve a palavra, mas não liga na cabeça dele lá. Não ouve, ou melhor, ouve, mas não aplica. Não consegue entender que Deus está falando com ele, não aplica a palavra com a vida dele. Então veja, há muitas pessoas, infelizmente há muitas pessoas que vêm à igreja e ouvem a mensagem e saem do mesmo jeito. Mas saem com a mensagem. Ele saiu com a mensagem está na cabeça dele. Mas como ele não ligou aquilo que está sendo falado com a vida dele, como ele não liga aquilo que está sendo pregado, ele não vai ouvindo e ligando, ouvindo e ligando. Amém? Glória. O que acontece com a palavra? A palavra de Deus diz que esta pessoa, logo terminou o culto, vem as aves, vem os espíritos malignos, vem a perturbação do diabo e tira a mensagem, e ele esquece da palavra. Ele esquece. Aquela palavra é esquecida. Por quê, irmãos? Nós, preste bem atenção aqui, nós só guardamos o nosso cérebro, ele foi feito por Deus de uma maneira extraordinária. Imagine você, se todas as coisas que você já ouviu na sua vida, já leu, tudo tivesse armazenado na sua cabeça.
meu Deus do céu, a gente ia ficar meio piradão, meio loucão. Porque é muita coisa, é muita informação. Os irmãos estão compreendendo? É muita informação. Então, o nosso cérebro, ele deleta, ele vai eliminando estas coisas que não têm importância. Então, é por isso que eu vejo, eu e minha esposa, por exemplo, eu vejo claramente isto. A minha esposa tem alguns focos. Então, passam anos e alguma coisa que aconteceu naquele foco que ela tem, ela se lembra depois. Porque aquilo era importante para ela. Mas aquilo eu não me lembro. Mas tem outras coisas que eu me lembro. E ela não se lembra. Por quê? Porque o meu cérebro deletou aquilo e o cérebro dela não. Então veja, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está me ouvindo aqui agora. Estou pregando a palavra, estou explicando a palavra. Mas você está com a mente vagando longe. Você não está interessado nisso. Você não está muito interessado em como ganhar almas. Isso não mexeu contigo. Você não está muito interessado em saber como que você pode ver a palavra de Deus produzindo um fruto extraordinário na sua vida. Pronto. Se você não está interessado, não está ligado, eu já sei que terminou o culto, amanhã você não sabe mais nada do que eu preguei hoje aqui. As aves já levaram tudo. Porque você não está ligando lá na sua cabeça. Você não está trazendo a palavra que eu estou pregando para uma compreensão aplicável na tua vida pessoal. Você está apenas ouvindo esta mensagem como a pessoa ouve milhares e milhares e milhares de informações no dia que passou. Então há pessoas, meus irmãos, que não estão, eles vêm na igreja até por um protocolo, né? Tem gente que eu estou falando aqui e já está meio assim, ó. Ela está com o olho lá, pensando assim, ai meu Deus, qual hora que chega a Santa Ceia, eu tenho que sair do culto amanhã. A pessoa não veio para a igreja pensando assim, eu vou ver ou vou ouvir Deus falar comigo hoje. Aleluia. Isso faz toda a diferença em relação ao primeiro grupo de pessoas ou circunstância que nós estamos passando. Glória a Deus. Agora imagine se essa pessoa está focada, por exemplo, em ganhar dinheiro. E eu dissesse assim, irmãos, olha, preste atenção. Eu vou falar 2 horas aqui. Depois de 2 horas falando, se você aplicar isso aqui, eu tenho certeza que você vai ganhar R$1 milhão. Meu Deus do céu. O bichão estava com os olhos que uma bolita assim. Aleluia. Porque ele já está pegando o que a gente está falando e vinculando, unindo na mente dele, trazendo uma compreensão para a sua própria vida daquilo que nós estaríamos falando. Mas, se por exemplo, assim, mais um aí, mas é bobagem, mas se é assim, todo mundo ia ser rico. Pronto, ele não ia receber nada também. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro tipo de pessoa. E esta é a primeira situação que nós, na nossa vida, encontramos. Seja em qualquer lado de nossa vida, seja em qualquer aspecto, seja numa aula, seja em qualquer coisa. Nós vamos ter a compreensão e vamos guardar aquilo que nós vinculamos com a nossa vida pessoal, com as nossas questões particulares, com o meu modo de viver, quando eu acho importante aquilo. E procuro, então, compreender o que alguém está falando. Agora, meus irmãos,
A palavra de Deus nos fala que muitas vezes há pessoas que querem compreender, mas não conseguem, porque Deus fechou o entendimento deles. Então veja, há pessoas, o próprio Senhor Jesus diz que quando Ele rejeita alguém, quando Deus rejeita, quando Deus enjoa de alguém, Deus falou, como aconteceu aqui, em relação àqueles judeus que negaram Jesus, ou melhor, que rejeitaram Jesus. Jesus disse assim: olha, então, para essas pessoas, o Pai me mandou falar em parábolas, para que eles ouvindo não entendam. Aí Jesus ia falar de coisas profundas, tremendas. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou tal, uma mulher que fez isso, ou um homem que pesca um monte de peixe. Esse camarada aí. Então veja, Deus, o próprio Deus pode fazer com que alguém ouça uma mensagem e entre por aqui, fica um pouquinho aqui, e vem as aves e retira e come a semente, e ele esquece daquilo. A palavra de Deus também nos fala que o diabo procura cegar o entendimento dos incrédulos. O diabo cega o entendimento da pessoa e a pessoa não consegue pegar a palavra e juntar com a sua vida. Agora, meus irmãos, vamos continuar em relação à segunda parte. A segunda parte, diz a Bíblia, é aquela que cai em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, o que diz a palavra de Deus, o verso 20? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, ou logo tropeça. Então veja, aqui essa pessoa já compreendeu, já aceitou. Essa pessoa diz assim: que coisa maravilhosa, Jesus cura. Então eu estou doente. Vem correndo aqui na frente. Vem aqui. E vem, e ora, e pede a Deus: Senhor, começa uma obra nova na minha vida. Aí ele sai na rua, ele sentiu a mesma dor. Pensa, aqui que Jesus cura coisa nenhuma. Vem a angústia, vem a aflição, vem o problema, vem a dor, e aquilo lhe faz tropeçar. Aquilo lhe faz tropeçar. Eu me lembro agora de um fato que aconteceu há poucos dias. No dia 12 de abril, eu estava pregando lá em Chicago. Os irmãos que ouviram o testemunho daquela senhora, talvez se lembrem. Eu estava pregando lá em Chicago, e Deus me deu uma palavra de cura. E Deus deu uma palavra profética de cura. E uma senhora aceitou, recebeu a palavra profética de cura. E o que aconteceu com aquela senhora? Aquela senhora foi para casa. E ao sair da igreja, ela achou, como ela recebeu, e ela tinha um problema no coração, ela pensou assim: eu fui curado do coração. Só que aquela senhora, ela tinha um problema seríssimo na perna, não conseguia caminhar, o joelho dela era solto. Então, se ela ficasse em pé, se ela tentasse caminhar, a perna ia para trás e ela caía no chão. Não tinha como ela permanecer em pé, sem muletas. E aquela senhora foi para casa, creu que o Senhor havia curado, e embora sentindo a dor na perna, sentindo o problema na perna, ela tinha certeza que Jesus tinha curado ela. Então ela pensou assim: eu acho que Jesus me curou do coração, então. Mas que eu fiquei curado, fiquei. Ela recebeu. Aleluia. Mas o que aconteceu? Quando ela foi levantar, ela levantou,
A perna está boa. O joelho não está solto. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ela foi curada para a glória do nome do Senhor. A Bíblia Sagrada fala de um dia Jesus se encontrou com 10 leprosos e ele diz para os leprosos: olha, vocês vão até o sacerdote. Para que um leproso ia até o sacerdote? Para ver se ele estava curado ou não. E aqueles leprosos saíram caminhando. Mas eles olhavam para a pele, eles estavam leprosos. Mas eles continuaram caminhando. Eles continuaram indo em direção ao leproso, ao sacerdote. E diz a Bíblia: e andando eles pelo caminho, ficaram todos curados. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Então, aqueles leprosos, nenhum deles tinha o solo rochoso. Nós vamos ver que dos 10, 9 tiveram outro problema, que vem logo depois. Mas solo rochoso nenhum deles tinha. Jesus disse: ide ao sacerdote. Eles foram ao sacerdote, eles saíram caminhando, eles foram lá e no caminho foram curados. Glória a Deus. Jesus um dia também faz um lodinho lá, unta os olhos do cego, você vai lá te lavar no tanque de Siloé. E ele foi. Quando ele saiu, ele estava cego. Quando estava 100 metros lá do poço, estava cego. 50 metros, 10 metros, 5 metros, 1 metro. Aí se lavou. Aí enxergou. Mas diz a palavra de Deus que ele veio e quando chegou em Jesus, aí não estava enxergando bem. Jesus perguntou: tu vê? Vejo. O que tu vê? Vejo os homens. Como é? Eu vejo os homens como árvores. Não, rapaz, vem cá. Vamos prosseguir o tratamento de Deus na tua vida. Então veja, aquele homem não era solo rochoso. Ele creu, mas as lutas, os problemas não foram capazes, o fato de ele não estar enxergando bem, não foi capaz de tirar a sua fé em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus que há pessoas que recebem com alegria, mas no primeiro impacto eles já dão para trás. E às vezes há pessoas que em certas ocasiões não são assim, mas em certo momento da sua vida, de fragilidade, de problemas, ele se torna assim. Se torna uma pessoa melindrosa, se torna um queixoso. Qualquer coisa ele tropeça, qualquer coisa se escandaliza, qualquer coisa ele já pensa em desistir. Às vezes obreiros, grandes obreiros, estão lá numa cidade, fazem um trabalho extraordinário, aí vão para outra, meu Deus, o leão virou um gatinho. O que aconteceu com ele? São lutas, são problemas que o afetaram. Às vezes problema com o filho, problema com a esposa, problema com alguém, o leão virou um gatinho. Qualquer coisa ele já desiste, qualquer coisa ele acha que é difícil. Solo, a pessoa se transformou num solo rochoso. Ele se torna uma pessoa com pouca profundidade. Uma pessoa rasa. Um crente leviano. Um obreiro leviano. Que passa a ser comandado pelas suas emoções. Então, olha, quanta gente que Deus tem um plano extraordinário na sua vida. Mas ele mesmo não procura tratar este assunto. E vive uma vida assim de altos e baixos. Por pouco, ele se escandaliza, se entristece, se revolta, quer voltar atrás, quer sair, quer chutar o balde. Pessoas que têm um potencial extraordinário, homens que Deus quer entregar cidades, quer entregar países nas mãos dele, mas Deus fica olhando para ele e diz assim: rapaz,
Nós vamos ver depois a solução disso. Aí, em terceiro lugar, a palavra de Deus nos fala que ainda houve aquela semente ou aquelas sementes que caiu ou que caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O que são essas pessoas, ou o que são esses momentos na vida de um crente que o levam a ser como uma terra cheia de espinhos? Verso 22, pode colocar na tela aí, faz favor, Mateus 13, 22. Todos juntos? Então veja, Jesus fala em dois problemas. Primeiro, cuidados do mundo. E segundo, fascinação pelas riquezas. Então veja, quantos crentes, irmãos, que vêm num culto de terça-feira. Esses tempos eu ouvi um pastor falando assim: meu Deus do céu, se a gente aplicasse tudo que aprende nos cultos de terça-feira, a gente tudo seria um gigante espiritual. Mas parece que a gente se enche numa terça-feira e quando chega na outra, está no zero de novo. Então, em vez de, por exemplo, numa terça-feira ficou no 0,5, na outra terça-feira ele partiu do 0,5, aí ele vai estar no 1, daqui a pouco no 1,5, no 1,7, no 2, no 2,2. Quando chega na outra terça, ele continua no zero de novo. Aí o pastor Humberto tem que fazer uma força tremenda. Meus irmãos, com tudo que a gente está aprendendo, irmãos, era para nem precisar pregar em culto de terça-feira. Era para a igreja estar cheia até as tampas. Mas o que acontece? Os que escapam do primeiro, escapam do segundo, acabam caindo no terceiro. Veio uma mensagem que pode revolucionar vidas. Aí o que acontece? Saiu no carro, a família já começa a falar um outro assunto. Começa a falar em política. Bah, vocês viram o Xandão, o Moraes, sei quem, papai. Né? Então veja, na meia hora que ele sai da igreja até chegar em casa, tudo que foi pregado saiu. Olha só que coisa horrível, irmãos. A gente passa a semana inteira falando de coisas, recebendo informações, tratando de política, de coisa, aí vem na igreja, fica aqui 2 horas, e tem gente que já fica meio até incomodado, que acha que o culto tem que demorar só 1h30. Como é que uma criatura assim vai crescer espiritualmente? Os cuidados do mundo, não é nem fascinação da riqueza. Os cuidados do mundo tiraram dele tudo que ele recebeu. Aí pergunta para ele como é que foi o discurso do fulano, tal, lá no evento, lá nisso, aquele outro, tal. O que fulano disse, o que ciclano disse, o que na notícia falou, o que o jornal lá falou, ele sabe tudo. Eu não estou falando de coisa pecaminosa, não é coisa pecaminosa, mas são cuidados do mundo. Cuidados do mundo. Quando ele não era crente, irmãos, ele passava 2 noites, ele saía sexta-feira de casa, ou nem ia para casa, saía do serviço diretamente para a balada. Passava a noite da balada, emendava no sábado, passava a noite e só ia voltar para casa podre de bêbado domingo. Mas quando vem para Deus, que Deus pode fazer coisas extraordinárias, coisas grandes.
Eu quero falar um pouquinho para os jovens aqui da igreja, eu quero falar um pouquinho para os jovens da igreja, quero contar um pouquinho rapidamente sobre o meu testemunho. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu negócio era Deus, era escola. Era Deus, era escola, era coisas que interessavam, mas o que a chama do meu coração era Deus, era a palavra, era sábado, era impossível me encontrar em outro lugar no sábado. Sabe, eu estava na igreja, o dia inteiro na igreja. Passava estudando para o vestibular, tinha que fazer o vestibular na Universidade Federal, fim do ano. De manhã ia para a escola, de tarde para o cursinho, de noite para a igreja. Passei na URGS, ainda com 15 anos de idade, para o direito. Entrei na faculdade no mesmo embalo, no mesmo ritmo. Aí comecei a trabalhar. Eu era o editor do Jornal da Juventude naquele tempo. Eu fazia sozinho o jornal. Ninguém queria me ajudar, eu fazia sozinho. Passava ali. Para fazer o jornal, meus irmãos, eu passava às vezes 2 noites acordados, direto, encordoado. Naquele gozo, naquela alegria. Estava estudando. Mas quando eu entrava para Deus, era a minha alegria, era o meu gozo. Era a satisfação da minha vida, era a graça da minha vida. Hoje parece que muita gente inverte a situação. A graça da vida dele é as coisas do mundo, e vem na igreja por obrigação. Eu fazia o contrário, eu fazia as coisas do mundo por obrigação, mas o meu gozo, a alegria está na igreja. Qual foi o resultado? Logo Deus estava me levantando como um pregador interestadual, depois pregador internacional. Com 20 anos estava pastoreando já. E ao mesmo tempo Deus me abençoando na vida material. Com 20 anos, o advogado mais jovem do Rio Grande do Sul. Com 23 anos, Deus já estava me levando para ser assessor de desembargador federal. O que é isso, meus irmãos? Quando você se dedica para Deus, quando você faz as coisas de lá por obrigação, mas as coisas de Deus com alegria. Tem que ser as duas coisas. Você não pode fazer ou deixar de fazer obrigação. Porque tem gente que tem alegria de fazer as coisas de Deus e não faz a obrigação lá fora. Aí dá mau testemunho lá fora. Tem que ser as duas coisas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Quando vai trabalhar é o melhor trabalhador. Quando vai trabalhar é o melhor funcionário. Quando vai estudar é o melhor estudante. Mas quando vem para a igreja é o mais alegre, é o mais gritão. É o que dá mais da glória a Deus, quer mais orar, quer mais jejuar. Porque Ele não permite que os cuidados do mundo tirem o que Deus está dando para ele. A minha obrigação eu vou fazer, mas quando eu estou na igreja, irmão, esquece Brasil, esquece Elon Musk, esquece. Aí Deus dá uma mensagem, uma palavra, vai para casa igual vaca, igual boi, igual bicho ruminante, sabe? Quem já viu vaca? Seja crente vaca. Aleluia. Vai ruminando a palavra, degustando a palavra. Deus falou contigo, aproveita esse negócio, vai digerindo, vai dizendo: Deus, que coisa gloriosa. Se acorda no outro dia pensando na mensagem, se encontra com o irmão, que mensagem hoje, né, meu irmão? Já estou aplicando a minha vida, já estou fazendo isso, vida em mim. Compreendi a palavra, liguei Bacum lá. Ramanda gama choramada lagara xalaraia. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, me ajuda.
Grita assim: Senhor, me ajuda! Se o crente segue esse processo, meus irmãos, na outra semana ele está ruminando a palavra ainda. Porque todos os dias ele está acrescentando. E sabe o que acontece? Ele não fica na palavra que o pastor Humberto pregou. Porque quando a gente começa a ruminar a palavra, Deus começa a dar outra revelação em cima. Não é verdade? Deus começa, dá outra mensagem em cima. Daqui a pouco tem outra mensagem, tem outra, aleluia. Quando chega no outro culto, você não está no 0. Você não está nem no 0,5 onde você chegou no culto. Você durante a semana já cresceu, já chega no 0,7. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se eu perguntar aqui, eu não vou fazer isso para o pessoal não passar vergonha. Se eu perguntar assim, o que é que eu preguei na terça passada? Tem gente que não sabe. Pergunta para você mesmo, você se lembra? Pergunta para ti mesmo. Fala o teu nome aí, homem. Fala o teu nome, mulher. Se lembra? Não se lembra, né? Por quê? Porque os pássaros já comeram tudo. Porque os espinhos sufocaram, porque as tuas emoções tiraram, você não cresceu, perdeu a oportunidade. Que tristeza isso, que tristeza, falta de meditar, falta de se encher, falta de buscar Deus. Aleluia. Agora vamos para a solução. Para a solução. Vamos lá, vamos primeiro. Beira do caminho, não compreende. O que eu faço, pastor Humberto, quando não compreendo? O que eu faço quando alguém não compreende? A palavra de Deus nos diz que um dia Deus pegou um homem dele, um diácono, e disse assim: sai de Samaria e vai até o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se encontra deserto. O nome desse diácono, ai meu Deus do céu, o nome desse diácono, Filipe. Aí diz a palavra de Deus que quando ele chegou lá, vinha uma carruagem. E Deus disse assim para ele: corre lá. E ele correu. Quando olhou para dentro da carruagem, tinha um criolão lá, um negão de 2 metros de altura, oficial da rainha Candace. Um etíope. Ele olhou para dentro, perguntou para aquele homem. Aquele homem tinha ido adorar, era um oficial, um homem rico, importantíssimo, tinha ido adorar em Jerusalém. Aquele homem tinha feito, olha só, escuta aqui. Aquele homem tinha feito de carruagem 2.700 quilômetros. Ele ia fazer 5.400 quilômetros de carruagem, de carroça, para adorar a Deus. Aleluia. Olha o coração deste homem. E diz a palavra de Deus, irmãos, que lá em Jerusalém, possivelmente em Jerusalém, ele consegue um rolo da lei, e ele fica maravilhado com aquele negócio, e ele vem lendo a palavra da Santa Ceia. Ele vinha lendo aquele rolo, e diz a palavra que ele vinha lendo, e ele começou a ler. Quem creu em nossa pregação, Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado. Não, parei, não estou entendendo. Não estou entendendo isto.
O que ele fez? O que ele fez? Ele não fez como a maior parte de nós faz, que quando não entende uma passagem da Bíblia, diz, a Bíblia é difícil de entender. Deixa a Bíblia, não adianta. Não. Diz a Bíblia que ele começou a ler de novo. Começou a ler de novo. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 8 e versículo 30, que sabe o que aquele homem fez, irmãos, para conseguir entender o que ele queria entender. Atos 8:30, pode ler todo mundo aí, todo mundo lendo? O que está escrito aí? Lê de novo. Lê de novo. O que vocês entenderam aí? O que aconteceu? Quando aquele homem lia e não conseguiu entender, ele começou a ler em voz alta. Ele começou a gritar, ele falava tão alto, irmãos, que com a barulheira do cavalo, a barulheira das rodas da carruagem, quando Filipe chegou perto, lá estava aquele bruto negrão lendo, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, que corra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que você faz. Senhor, eu não estou entendendo essa palavra. Vou ler de novo, vou ler de novo, vou ler de novo. Deus, eu vou ler em voz alta. Deus, eu vou clamar. E diz a palavra de Deus que quando Filipe chegou perto, ele estava no versículo 7. E ele estava lendo assim, e ele foi oprimido, tentar fazer a voz de etíope aqui. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E Filipe gritou, entende tu que lê? E sabe o que ele respondeu? Como é que eu vou entender? Se não tem ninguém que me explique, eu te explico! Sabe por que você não ganha almas? Porque você fala, tem gente que acha que ganha almas. Vem cá, sobe aqui, meu irmão. Tem gente que acha que alma e diz assim, olha aqui, moço, Jesus te ama. Jesus te ama. Ganhei uma alma, ele deu um sorriso para mim. Não, ganhar uma alma é ir até o fim. Se ela não compreendeu, eu vou explicar. Aleluia, aleluia. Eu imagino Filipe explicando, Filipe fazendo ele unir as coisas na cabeça. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha o quê? Qual era o segredo? Ele tinha que unir a profecia com quem? Com quem? Com Jesus. Pronto. Quando ele pegou a profecia e pá, deu bala. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Eu imagino ele falando: sabe quem é esse que morreu? Sabe quem é esse? Foi um que há pouco tempo morreu, mas ressuscitou. É Jesus de Nazaré. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ele perdoou os homens da cruz. Glória a Cristo, aleluia. Rabagachai, levante as suas mãos aos céus e diga: Senhor, ajuda-me a trazer os que estão à beira do caminho para dentro da compreensão da tua palavra. Grita para Jesus isto, diga: Deus, ajuda-me. Ajuda-me a trazer os meus filhos para dentro da compreensão da tua palavra. Ajuda-me a trazer a minha esposa, o meu marido, para dentro da compreensão da tua palavra. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Pastor Humberto, e agora, pastor, aquela pessoa... Ou eu mesmo, pastor, quem sabe você diz, eu mesmo sou um desses, que por qualquer coisa eu me entristeço, por qualquer coisa eu já desanimo, qualquer coisa eu já penso que eu vou me desviar, que eu vou parar de ir na igreja, que eu vou mudar de congregação, que eu vou mudar de ministério, que eu vou isso, que eu vou parar. Crente de pouca profundidade, baseado nas emoções, e não na convicção. Tem uma resposta para você. O que fazer, pastor, com pessoa assim? O que fazer se eu mesmo sou assim? Tiago capítulo 4, verso 8. Oh, aleluia. Podemos ler desde o 7. Tiago 4, 7. Vamos ler o 7, vamos ler o 8, toda a igreja comigo. 1, 2, 3. Reste ao diabo. 8. Primeiro, te sujeita a Deus. Se sujeita a Deus, homem. Enquanto você for escravo das tuas emoções, o diabo faz peteca contigo. Mas te sujeita a Deus. E te chega a Deus. Continua. Purificai. E agora? E agora que é a resposta para a nossa pergunta. Todos juntos, 1, 2, 3. E vós que sois de ânimo. De ânimo. De ânimo. Que ânimo dobre. É desse jeito, sem convicção, sem profundidade. Qualquer coisa dobra. Voz de duplo ânimo, na versão corrigida fala duplo ânimo, na atualizada fala ânimo dobre. Fazei o quê? Fazei o quê? Fazei o quê? Limpa o teu coração dessa impureza. Limpa o teu coração do domínio das emoções.
antes que o diabo te agarre, antes que você se perca, antes que o projeto de Deus passe de ti. Olha quanto você já poderia ter andado se resolvesse limpar isto, se fosse para a presença de Deus e dissesse: Senhor, eu vou me sujeitar a ti, eu vou te buscar, eu vou me purificar, limpa do meu coração esta inconstância. Aí você vai, aleluia, vem cá, irmão, faz favor. Aí Deus te agarra, e Deus, ó, desce um pouquinho. Deus te agarra e faz subir um degrau, e faz subir 2. Aí amolece agora. Aí volta os 2. Deus amolece. Aí os anjos dizem: agora vai. Agora o projeto vai. Agora ele vai conquistar a China. Agora ele vai conquistar a África. Agora ele vai conquistar a Europa. Agora ele vai conquistar Santa Catarina. Quanta decepção. Quanta decepção nós causamos para o Espírito, para Deus. Fica lá assim, teso, assim, barriga para dentro, peito para fora. Vem o diabo, pá, firme, pá, firme, firme. E Deus diz: mais uma. Firme. Pá. Firme. E Deus diz: mais uma. E chega uma hora que Deus diz para ele: chegou a tua hora, corre! Aleluia! Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia! Olha o que Deus quer fazer contigo, rapaz. Olha o que Deus quer fazer contigo, minha irmã. Quantos querem limpar o coração do domínio das emoções? Saia correndo do seu lugar e vem aqui na frente. Venha correndo, irmão. Olha, liga uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus, pelo amor da tua alma, não vai ficar lá no primeiro grupo. Não vai ficar lá no primeiro grupo que não sabe ligar Bá com Lá. Diga para Deus: Deus, limpa o meu coração. De toda inconstância, das emoções que me fazem avançar e recuar. Me dá tua graça. Eu quero chamar agora todos aqui que precisam de compreensão da palavra de Deus. Você tem dificuldade para compreender a palavra, tem dificuldade de compreender a vontade de Deus. Você tem uma dificuldade tremenda para compreender a vontade de Deus. Sai do seu lugar e venha se você quer isto. Venha dizer: Deus, eu quero. Deus, eu quero. Eu te convido, você também que tem esse problema com os cuidados do mundo.
Você quer se encher de Deus? A palavra diz: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Deus quer te dar um extraordinário crescimento espiritual. Um extraordinário crescimento espiritual. Olha o que Deus quer fazer contigo. E você está atrasando tudo, está atrapalhando tudo. Olha a coisa grande que Deus vai fazer contigo. Só sabe o que aconteceu com aquele homem, aquele africano, oficial da rainha Candace. Sabe o que aconteceu com ele? Aquele homem que não compreendia nada. Depois daquele dia, ele se tornou um missionário e ganhou 4 nações da África para Cristo. 4 nações da África para Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Deus, Senhor Deus, aqui estamos neste culto de Santa Ceia. Eu te peço, Senhor, faz esse milagre. Faz esse milagre, faz esse milagre, Senhor. Faz esse milagre poderoso. Faz esse milagre poderoso, 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 poderoso. Arrobagado recalare resto replai vecardio rolo ceble varias. Roque papa lore fala racheri gole guerrabaia. Faz esse milagre, Deus. Faz esse milagre, Deus. Faz esse milagre nos corações. Purifica aquele com ânimo dobre. Enche com a tua palavra, com a tua presença, aquele que está vazio. Deus, faz algo poderoso naquele que tem deixado os cuidados deste mundo e a fascinação da riqueza tirar, atrapalhar, impedir, atrasar o projeto que o Senhor tem na sua vida. Arabagachara rachole bagatara lara halagara baralore vera barashai arokela bahala glekala hore balara shere pororo arote batiko paporo baramaha iki pario rapakabarovo hora balasha irakito la barakita la huri plaka romandaha ipa baboru barabashara ndara makika churamaha. Aleluia, 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 aleluia. Deus, 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 faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. Opera, Senhor, no interior deste moço, dessa moça. Opera, Senhor, transforma cada um de nós ganhadores de almas. Transforma cada um de nós em ganhadores de alma. Oh, aleluia. Rabagabara la rasha la ragala ragala garabala rasha o rabagala rabakiro lori mi clara maha I robi riberi vorikili ricoli ribili candala marashai. Levanta esta mulher, esta irmã, este irmão, Senhor, como um gigante. Levanta este irmão como um gigante. Levanta essa irmã como uma gigante. Iramai, Gurivorikli Harabako, Irobardarabashara Lori Bravarakla, Uribiclandori Mahai. Senhor, faz em
entender, faz compreender. Ajuda este homem, esta mulher a ligar a tua palavra com a sua vida. A ligar a tua palavra com a sua vida. A ligar o que ele ouve com a sua vida. Camanda yore sherevla que toque bararara. Urre clore beca tole berahalara. Revalo que parole reclara shiri glory glory brifai glory. Recandole brasho glory glory high glory me candelos na. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Ore higher glory, very sorry, very cowry. Recto clube be paper te furi luri brechando luri glestarias. Brefartur chuste reclori churi lady glory be fast to use. Isto mesmo, pode falar em novas línguas, recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe o renovo de Deus, recebe agora, recebe dons espirituais, recebe dom de curar, recebe dom de curar, recebe poder de Deus na tua vida. Oh, que coisa tremenda, que coisa linda que Deus está fazendo. Te caparabashola daravore clori pai jolori baha. Robai prefai colori churi coli ri high guri bagi bovri choli nori glera house. Sorry, Barry, Lori, Befai, Glory, Harry, Sterry, Lori. The Rebakia Popra Bovareta Laroro, Shalara Bararo. Refororo, Rigidi, Corabaroro, Sheredoro. Ribavuri, Brike, Pyri, Choli, Nori, Clestaforias. Oh, olha a glória de Deus sendo derramada. Eu vejo uma onda de poder vindo agora sobre a igreja. Eu vejo uma onda de poder vindo agora sobre a igreja. O Espírito de Deus me mostra uma onda de glória. Ora pra calama. Olha a glória de Deus chegando na tua vida. Da liberdade ao Espírito de Deus. Pode saltar, pode clamar. Pode saltar, pode dançar no Espírito, pode profetizar, receba a glória.
Isso. Vai recebendo. Eu ministro agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a autoridade de Deus. Receba a vitória de Deus. Receba a convicção de Deus. Receba poder. Sharagore baragalara varagalara ohele carolore balarava. Urritora bora baroba bararoro sharadarabaki. Deus está fazendo algo tremendo esta noite. Oh, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Pode voltar para o seu lugar, glorificando a Deus. Vamos ler a palavra, Mateus 26. E os obreiros, por favor, se coloquem para servir a Santa Ceia. As horas passaram, meus irmãos, mas eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Fique mergulhado aí, mergulhe no rio de Deus, mergulha no rio de Deus, irmão, irmã. Mergulha no rio de Deus. Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Glória a Deus. Neste momento, o pastor Silvio e o pastor João Carlos Jacob, por favor, os dois estarão ministrando, um estará orando pelo pão e o outro pelo cálice. Os dois pastores. E já ministrando a Santa Ceia. Graças te damos, Senhor, por este pão,
está em minhas mãos, juntamente com a tua igreja agora, Senhor. Nós oramos, Senhor. A tua palavra diz, o Senhor disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu corpo, pelas feridas. Obrigado, Senhor, pela resistência, pela morte. Obrigado pela vida que o Senhor deu por nós. Não éramos merecedores, Senhor. Tua palavra diz que pelo bom é capaz que alguém use morrer. Mas o Senhor morreu por nós, sendo nós totalmente inimigos da cruz, totalmente inimigos do Senhor. Nós te damos graça por este ato, te damos graça por este momento. Obrigado pelas feridas, obrigado pelas feridas. Obrigado pelo sofrimento por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor tomou o cálice e o Senhor disse: este é o meu sangue que foi dado por vós. É o teu sangue. A igreja vai participar, Senhor, do teu sangue. Este sangue que nos purifica de todo o pecado. Só existe uma forma, Deus, do nosso coração ser limpo. É o teu sangue que limpa. Esse cálice é a nova aliança do teu sangue, Jesus. Nós iremos participar, Senhor. Que o milagre aconteça, meu Deus. Que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida por meio da igreja, Senhor. Ao participar do teu sangue, meu Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode assentar-se. O vocal vai estar louvando a Deus. Os irmãos que por alguma razão participam do pão sem glúten, por favor, sente aqui na primeira fileira, por favor. Somente as pessoas que são membros da igreja estão de acordo com a sã doutrina, devem permanecer devem participar melhor. Todos devem permanecer no culto, todos devem permanecer, mas só participar a pessoa que está de acordo com a sã doutrina, a prática da santificação. Glórias a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação,
Rabaxero, Lore, Colere, Eis Barabara. nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, doce presença de Deus, doce presença do Senhor, doce presença do Senhor. Oh, Deus, domina as nossas mentes, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a Tua palavra, a ruminar a Tua palavra, a meditar na Tua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, te damos graças mais uma vez por este pão que foi moído, como a Tua carne foi moída. E que agora, ao dele participarmos, todos participando de um único pão, sejamos, Senhor, um só pão, o Teu corpo, o corpo do Senhor Jesus. Que este ato, Senhor, sirva para a comunhão,
para fortalecimento, para cura divina, para batismo com o Espírito Santo, para renovo espiritual, para muitos milagres. Participe do corpo do Senhor. Semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, vertido em favor de muitos, o sangue da nova aliança. Participemos do sangue do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus por este ato tão precioso. Oh, glórias ao nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo ato da Santa Ceia, por esta comunhão extraordinária, pela Tua presença, pela Tua palavra. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Se o Senhor não voltar até a Santa Ceia de maio, que tenhamos, Senhor, estes e mais irmãos ainda participando conosco. Em nome de Jesus eu te peço, guarda cada um, dá uma noite abençoada, um mês abençoado, uma semana extraordinária. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém.